Um pai viúvo tenta reconstruir sua vida ao lado do filho. Uma criança ferida demais para confiar em qualquer um. Mas tudo muda quando uma babá temporária enfrenta a fúria do menino e, ao invés de recuar, compartilha a própria dor. Esse gesto inesperado quebra um silêncio de 4 anos e inicia uma transformação impossível. O que ninguém imagina é que esse laço vai desencadear não só cura, mas também um confronto com mentiras enterradas e o nascimento de uma nova família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A mansão no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte, tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar. Jardins impecáveis, piscina aquecida, quartos enormes com vista para a Serra do Curral. Mas nenhum luxo conseguia preencher o vazio que tomava conta daqueles corredores desde a tragédia que mudou tudo. Rafael Almeida, aos 36 anos, era um homem de sucesso nos negócios, respeitado no mercado imobiliário, mas completamente perdido quando o assunto era o próprio filho. Miguel tinha apenas 8 anos e carregava nos ombros um peso que nenhuma criança deveria conhecer. Desde o acidente que levou sua mãe embora, 4 anos atrás, o menino se transformou em alguém irreconhecível. A criança alegre e carinhosa que corria pelos jardins deu lugar a um garoto trancado em si mesmo, explosivo, incapaz de confiar em qualquer adulto que tentasse se aproximar. Rafael via o filho se afastando cada vez mais, como se estivesse do outro lado de um abismo que ele não sabia como atravessar. As babás vinham e iam. Cada uma prometia que seria diferente, que tinha experiência com crianças difíceis, que conhecia técnicas modernas de educação. Duravam dias, às vezes apenas horas. A última havia deixado a casa naquela mesma manhã, com a blusa rasgada e lágrimas de frustração escorrendo pelo rosto, depois que Miguel jogou tinta guache em suas costas e trancou a porta do quarto por dentro. Rafael nem tentou convencê-la a ficar. Sabia que seria inútil. Estela, prima distante de sua falecida esposa, observava tudo da janela da sala com uma expressão difícil de decifrar. Ela morava na mansão desde que Mariana se foi, assumindo o papel de administradora da casa, organizando contas, supervisionando empregadas, cuidando de detalhes que Rafael, mergulhado no trabalho e na dor, não conseguia mais manejar. Tinha 42 anos, cabelos sempre presos em um coque perfeito, roupas elegantes e uma presença que ocupava todos os espaços. Dizia que estava ali por amor à memória da prima, por devoção ao pequeno Miguel. Mas havia algo em seus olhos, uma intensidade possessiva, que às vezes incomodava Rafael sem que ele soubesse explicar exatamente por quê. Naquela tarde de setembro, com o sol de primavera iluminando as árvores do jardim, Rafael estava em seu escritório, tentando se concentrar em contratos quando a campainha tocou. Estela desceu as escadas apressada, como sempre fazia, controlando quem entrava e saía daquela casa como se fosse a verdadeira dona. Pela janela, Rafael viu uma moça jovem descendo de um carro popular, segurando uma pequena mochila e olhando para a mansão com uma mistura de admiração e nervosismo. Clara Mendes tinha 24 anos e acabara de ser enviada pela Agência de Serviços Domésticos para cobrir uma folga emergencial da cozinheira. Ela não era babá, não tinha formação em pedagogia ou psicologia infantil. Era apenas uma estudante de enfermagem que fazia trabalhos temporários para pagar a faculdade. Vestia uma calça jeans simples, tênis gastos e uma blusa branca, com os cabelos castanhos, escuros presos em um rabo de cavalo. Tinha olhos grandes e expressivos que transmitiam uma mistura de determinação e gentileza. Estela a recebeu na porta com frieza calculada, examinando-a da cabeça aos pés como quem avalia um produto em uma prateleira. "Você é a substituta?" perguntou sem sequer cumprimentá-la. "Sou sim, Clara Mendes. Vim para ajudar na cozinha hoje, a agência me ligou de última hora. Espero que ao menos saiba cozinhar. Aqui não aceitamos amadorismo." Clara engoliu a réplica, que quase escapou de seus lábios. Precisava daquele dinheiro. A mensalidade da faculdade estava atrasada e cada dia de trabalho contava. "Pode deixar, vou fazer o meu melhor.
Stella a conduziu até a cozinha, deu instruções rápidas e secas sobre o jantar que deveria ser preparado e saiu sem olhar para trás. Clara respirou fundo, amarrou o avental e começou a trabalhar. A cozinha era imensa, equipada com eletrodomésticos de última geração, tão diferente da cozinha apertada do apartamento que ela dividia com a mãe e a irmã mais nova no bairro Santa Teresa. Mas cozinhar sempre foi algo que Clara fazia com amor, desde criança, ao lado da avó que já não estava mais. Aqui, enquanto picava legumes e temperava o frango, Clara ouvia sons vindos do andar de cima. Gritos abafados, algo batendo contra a parede, um estrondo. Depois, silêncio. Ela olhou para o teto, inquieta, mas continuou trabalhando. Não era problema dela. Era apenas uma temporária, estaria fora dali em algumas horas. Mas o silêncio durou pouco. Um novo estrondo, mais forte, seguido de um choro raivoso que gelou Clara até os ossos. Não era um choro comum de criança. Era um grito de dor, de desespero de alguém que estava se afogando e não sabia pedir ajuda. Ela largou a faca, limpou as mãos no avental e saiu da cozinha. Subiu as escadas seguindo o som, o coração batendo acelerado. No corredor do segundo andar, viu uma porta entreaberta, com marcas de socos e chutes na madeira. Hesitou por um segundo. Não era seu lugar. Mas o choro continuava cada vez mais desesperado, e algo dentro dela não conseguia ignorar. Clara empurrou a porta devagar. O quarto estava destruído. Livros rasgados espalhados pelo chão, brinquedos quebrados, a cortina arrancada da janela. E no meio de tudo aquilo, sentado no chão com os joelhos dobrados contra o peito, estava Miguel. Um menino, pequeno, magro demais, com cabelos castanhos bagunçados e olhos vermelhos de tanto chorar. Ele segurava um carrinho de brinquedo com tanta força que os dedos estavam brancos e tremia da cabeça aos pés. Quando viu Clara, Miguel se encolheu ainda mais, como um animal encurralado. Seus olhos, que deveriam ter a inocência da infância, estavam cheios de raiva e medo. "Sai daqui!" gritou com uma voz rouca. "Vai embora! Não quero você aqui!" Clara podia ter obedecido. Podia ter fechado a porta, voltado para a cozinha, terminado o jantar e ido embora sem olhar para trás. Mas algo naquele olhar desesperado a prendeu no lugar. Ela conhecia aquela dor. Tinha visto nos próprios olhos, anos atrás, quando perdeu o irmão mais velho em um acidente de moto. Aquela sensação de que o mundo desabou e ninguém ao redor conseguia entender. Ela entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Miguel se levantou de um pulo, ainda segurando o carrinho. "Eu mandei você sair." "Eu sei", disse Clara com a voz calma, sem se aproximar. "Mas não vou." "Você é mais uma babá idiota que meu pai contratou?" "Eu não preciso." "De babá. Eu não preciso de ninguém." Clara se abaixou, ficando na altura dos olhos do menino, mas mantendo uma distância segura. "Não sou babá. Sou só alguém que veio ajudar na cozinha. Mas escutei você chorando e não consegui fingir que não ouvi." Miguel estreitou os olhos, desconfiado. "Todo mundo finge. Todo mundo diz que se importa. Mas ninguém fica. Todo mundo vai embora." A voz dele quebrou na última palavra e Clara sentiu um aperto no peito. "Você está certo. As pessoas vão embora, mesmo quando a gente não quer. Eu também já perdi alguém que amava muito. Meu irmão. Ele tinha 19 anos quando aconteceu e eu tinha 15. Fiquei com tanta raiva que destruí tudo no meu quarto. Rasguei fotos, quebrei coisas, gritei com todo mundo que tentava se aproximar." Miguel a encarou, a raiva dando lugar a uma curiosidade cautelosa. "E o que aconteceu?" "Demorei muito tempo para entender que destruir as coisas não ia trazer meu irmão de volta, e que tinha gente ao meu redor que também estava sofrendo, mas que eu não deixava ninguém chegar perto. Aprendi que guardar tudo dentro dói mais do que deixar sair. Mas você era mais velha. Eu sou só uma criança. Ninguém entende o que eu sinto." Clara sentiu as lágrimas ardendo nos olhos, mas segurou. "Você tem razão. Eu era mais velha. Mas a dor não olha a idade, Miguel. Dor é dor, não importa quantos anos você tenha." O menino piscou, surpreso ao ouvir o próprio nome. "Como você sabe meu nome?"
Escutei alguém falando quando cheguei. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no carrinho que ainda segurava. Então, com uma voz tão baixa que Clara quase não ouviu, ele sussurrou: "Esse carrinho era da minha mãe. Ela que me deu no meu aniversário de 4 anos. Foi o último presente que ganhei dela antes de ela." A voz dele sumiu e o corpo começou a tremer novamente. Clara, agindo apenas por instinto, se aproximou devagar e se sentou no chão ao lado dele, sem tocá-lo. "Você tem todo o direito de sentir raiva, Miguel. Todo o direito de chorar, de gritar, de estar confuso. Ninguém pode dizer que você está errado por sentir o que sente. Mas todo mundo quer que eu melhore, querem que eu seja bonzinho, que obedeça, que pare de fazer bagunça. Mas eu não consigo. Eu tento, mas a raiva vem e eu não consigo segurar. Então não segura, deixa sair. Mas sabe qual é a diferença? Você pode deixar sair sem se machucar e sem machucar quem está tentando te ajudar. Pode chorar até cansar, pode gritar em um travesseiro, pode me contar tudo o que está sentindo, e eu vou escutar." Miguel olhou para ela com uma expressão de quem não acredita no que está ouvindo. "Você não vai gritar comigo, não vai dizer que sou malcriado?" "Não, porque eu sei que você não é malcriado. Você só está machucado." E então, algo quebrou dentro de Miguel. O carrinho caiu de sua mão e ele se jogou nos braços de Clara, chorando de um jeito que não chorava há 4 anos. Soluços profundos, desesperados, que vinham lá do fundo do peito. Clara o abraçou com força, passando a mão pelos cabelos bagunçados, deixando que ele molhasse sua blusa com lágrimas que estavam represadas havia tempo demais. "Está tudo bem", ela sussurrava, balançando o corpo devagar como sua mãe fazia quando ela era pequena. "Chora tudo, meu amor. Chora até não ter mais vontade. Eu estou aqui." E ela ficou ali, sentada no chão do quarto destruído, segurando aquele menino que acabara de conhecer como se fosse a coisa mais importante do mundo. O tempo parou. Os minutos viraram 1 hora, talvez mais. Miguel chorou até não ter mais forças, até o corpo relaxar completamente, até o sono finalmente vencê-lo, exausto de tanto sofrimento liberado. Clara olhou para o rosto do menino adormecido em seu colo, as bochechas manchadas de lágrimas, os lábios entreabertos, a respiração finalmente calma. Tinha algo de tão frágil naquela criança e, ao mesmo tempo, algo tão forte, lutando para sobreviver debaixo de toda aquela dor. Foi quando ela ouviu a porta se abrindo devagar. Levantou os olhos e viu Rafael parado ali, com uma expressão que ela nunca viu em ninguém. Era choque, incredulidade, esperança e desespero misturados em um só homem. Ele olhava para o filho dormindo no colo de uma desconhecida e parecia estar vendo um milagre. Rafael entrou no quarto em silêncio, como quem tem medo de quebrar um encanto. Aproximou-se devagar, agachou-se ao lado de Clara e ficou ali apenas olhando para Miguel. Mãos dele tremiam. Os olhos estavam marejados. "Ele está dormindo", sussurrou Clara com medo de acordar o menino. "Eu sei. Eu vi. Rafael passou a mão pelo rosto, tentando encontrar palavras. "Faz 4 anos que eu não consigo chegar perto dele, sem que ele grite, sem que ele me empurre, sem que tudo vire uma guerra. Eu tentei de tudo. Psicólogos, terapeutas, babás especializadas, remédios. Nada funcionou. E você está aqui há quanto tempo?" "Não sei. 1 hora, talvez." Rafael balançou a cabeça, incrédulo. "Como você fez isso? Como conseguiu que ele confiasse em você?" Clara olhou para o rosto de Miguel, ainda segurando-o com cuidado. "Eu não fiz nada de especial. Só escutei. Só deixei ele sentir o que estava sentindo, sem julgar." Rafael ficou em silêncio por um longo tempo, observando a cena à sua frente. Aquela moça, que ele nem sabia o nome, tinha feito em 1 hora o que ele não conseguiu fazer em 4 anos. Tinha alcançado seu filho de uma forma que nenhum profissional, nenhum especialista, nenhuma pessoa treinada conseguiu. "Como você se chama?" perguntou finalmente. "Clara. Clara Mendes." "Clara", ele repetiu como se estivesse gravando o nome. "Eu não sei quem você é, de onde você veio, o que você faz, mas eu preciso que você volte.
Preciso que você fique, pelo menos algumas vezes por semana. Eu pago o que for necessário. Eu imploro. Clara piscou, surpresa. Senhor Almeida, eu não sou babá. Eu sou estudante de enfermagem. Vim aqui hoje só para ajudar na cozinha porque a agência me chamou de última hora. Eu não tenho formação para cuidar de crianças. Não me importa a formação que você tem ou deixa de ter. Você tem algo que ninguém mais conseguiu ter. A confiança do meu filho. Ele está nos seus braços, dormindo em paz pela primeira vez em anos. Isso vale mais do que qualquer diploma. Clara olhou para o menino, sentindo o peso da responsabilidade que aquelas palavras carregavam. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso. Você é, disse Rafael com uma certeza absoluta. Eu vi o jeito que você olhou para ele. Eu vi que você entende a dor dele. Por favor, Clara, não é por mim, é por ele. Ela respirou fundo. Pensou, na faculdade, nos trabalhos temporários, na vida corrida que levava. Mas também pensou no menino que ainda dormia em seu colo, na dor que viu naqueles olhos, na sensação de que, talvez, ela pudesse fazer diferença na vida de alguém. Está bem, ela disse finalmente. Eu volto, mas não posso vir todos os dias. Tenho aulas, tenho outros trabalhos. 3 vezes por semana. Eu pago 3 vezes o valor que qualquer babá ganharia. Você escolhe os dias que pode. Clara assentiu devagar, ainda processando a decisão que acabara de tomar. Rafael pegou o filho com cuidado, tentando não acordá-lo, e o carregou até a cama. Miguel se mexeu um pouco, mas não acordou. Clara se levantou, limpou as lágrimas que tinham caído sem que ela percebesse e olhou ao redor do quarto destruído. Amanhã, quando eu voltar, vou ajudar ele a arrumar isso aqui, se ele quiser. Rafael a acompanhou até a porta do quarto, e antes de saírem, ele segurou o braço dela suavemente. Obrigado. Obrigado por não ter ido embora. Clara apenas acenou com a cabeça, sem saber o que dizer. Desceu as escadas em silêncio, voltou para a cozinha e terminou de preparar o jantar como se estivesse em transe. Quando finalmente deixou a mansão e entrou no ônibus que a levaria de volta para casa, Clara encostou a cabeça na janela e deixou as lágrimas caírem livremente. Ela não sabia em que estava se metendo. Não sabia se seria capaz de ajudar aquele menino a se curar. Não sabia se seria forte o suficiente para lidar com a dor de uma criança que perdeu a mãe de forma tão traumática. Mas uma coisa ela sabia, não conseguiria abandoná-lo agora. Enquanto isso, na mansão dos Almeida, Estela observava tudo de longe, escondida atrás da porta de seu quarto, com os punhos cerrados e uma raiva silenciosa, crescendo dentro de si. Ela viu a maneira como Rafael olhou para aquela moça, viu a gratidão, a esperança, o brilho nos olhos que ele não tinha há anos, e viu, mais do que tudo, a ameaça que aquela presença representava. Estela vivia naquela casa há 4 anos, controlando cada detalhe, cada decisão, cada centavo que entrava e saía. Tinha construído um império silencioso de manipulações e mentiras, desviando dinheiro sob o pretexto de tratamentos caros para Miguel, inventando recibos falsos, criando despesas imaginárias. Ninguém questionava, porque Rafael estava ocupado demais sofrendo e trabalhando para perceber o que acontecia bem debaixo do seu nariz. E agora aparecia aquela moça, com seus olhos bondosos e sua capacidade de fazer em 1 hora o que ninguém conseguiu fazer em anos. Estela sentiu o chão tremer debaixo de seus pés. Se aquela babá ganhasse a confiança de Rafael, se Miguel melhorasse, se a casa voltasse a funcionar normalmente, alguém poderia começar a fazer perguntas. Alguém poderia revisar contas. Alguém poderia descobrir a verdade. Isso não podia acontecer. Estela tinha investido tempo demais, esforço demais, construído uma vida demais, em cima daquelas mentiras. Não permitiria que uma desconhecida destruísse tudo. Ela voltou para seu quarto, fechou a porta e se sentou em frente ao computador. Abriu uma aba anônima no navegador e começou a pesquisar. Clara Mendes, estudante de enfermagem, bairro Santa Teresa. Trabalhava em serviços temporários. Não seria difícil descobrir mais. Não seria difícil encontrar fraquezas, segredos,
algo que pudesse usar contra ela quando fosse necessário. Stella sorriu para a tela do computador, uma expressão fria e calculista. Se aquela moça achava que seria bem-vinda ali, estava muito enganada. E se Rafael achava que finalmente encontrou alguém para ajudar seu filho, logo descobriria que nada naquela casa acontecia sem que Stella permitisse. A guerra acabara de começar e Stella não pretendia perder. Na manhã seguinte, Clara voltou à mansão dos Almeida com o coração apertado e uma mistura de nervosismo e determinação. Vestia a mesma calça jeans e uma blusa simples, carregando na mochila alguns materiais que tinha pego em casa. Lápis de cor, papel, um livro infantil que era do irmão. Não sabia se seriam úteis, mas queria estar preparada para qualquer coisa. Stella a recebeu na porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Então você aceitou o convite de Rafael. Que dedicação admirável para alguém que veio aqui apenas para cobrir uma folga. Clara ignorou o tom de provocação. Estou aqui para ajudar Miguel, se ele quiser. Ah, Miguel, nosso querido menino problemático. Você acha mesmo que vai conseguir o que psicólogos formados não conseguiram? Que ousadia! Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Stella a examinou de cima a baixo, com desprezo mal disfarçado. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Clara subiu as escadas, o coração batendo mais rápido a cada degrau. Quando chegou à porta, do quarto de Miguel bateu de leve. Miguel, sou eu, a Clara, posso entrar? Silêncio. Depois uma voz baixa. A porta está aberta. Clara entrou e encontrou o menino sentado no chão, no mesmo lugar de ontem, cercado pelos destroços do quarto. Mas desta vez ele não estava chorando. Estava apenas sentado, olhando para as próprias mãos, com uma expressão perdida. Oi, disse Clara, sentando-se ao lado dele, na mesma distância respeitosa de antes. Oi. Dormiu bem? Miguel deu de ombros. Acho que sim. Não lembro de ter acordado no meio da noite, gritando. Então deve ter sido melhor que o normal. Clara sentiu o peito apertar com aquela resposta tão triste, dita de forma tão natural. Trouxe algumas coisas. Pensei que talvez a gente pudesse arrumar o quarto juntos, mas só se você quiser. Miguel olhou para os destroços ao redor. Por que você quer me ajudar? Você nem me conhece. Clara pensou na resposta por um momento. Porque eu lembro de como era estar machucada e sentir que ninguém entendia. E porque eu acredito que você merece ter alguém ao seu lado, mesmo que seja só para ficar em silêncio quando as palavras não vêm. Miguel a olhou com aqueles olhos grandes e tristes, e Clara viu o momento exato em que ele decidiu confiar nela de novo. Foi pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. O menino pegou um dos livros rasgados e começou a juntar os pedaços. Eu não queria ter feito isso. Eu gostava desse livro. Mas a raiva veio e eu não consegui parar. Eu sei, a raiva pode ser assim, mas vamos ver se conseguimos colar os pedaços de volta. Está bem? E assim, lado a lado, Clara e Miguel começaram a arrumar o quarto. Não era um trabalho silencioso. Miguel falava, aos poucos, sobre coisas pequenas do dia a dia, sobre o que gostava e não gostava, sobre memórias da mãe que ele guardava como tesouros preciosos. Clara escutava tudo, fazendo perguntas quando achava certo, ficando em silêncio quando sentia que ele precisava. Rafael passou pela porta algumas vezes durante a manhã, sempre parando para observar a cena, sempre com aquela expressão de quem não acredita no que está vendo. Seu filho estava conversando, estava sorrindo, estava sendo uma criança, nem que fosse só por alguns momentos. E enquanto isso acontecia, no andar de baixo, Stella fazia ligações, mandava mensagens, colocava em movimento um plano que só ela conhecia. Não permitiria que aquela intrusa conquistasse um espaço que era dela. Não permitiria que Rafael olhasse para aquela moça com admiração. E, principalmente, não permitiria que alguém trouxesse luz para dentro daquela casa, porque a luz tinha o costume perigoso de revelar o que estava escondido nas sombras. A batalha estava apenas começando, e Clara não fazia ideia do que a esperava. As semanas seguintes trouxeram mudanças que ninguém na mansão dos Almeida teria acreditado possíveis. Clara chegava 3 vezes por semana, sempre pontual,
sempre com aquele sorriso suave que iluminava o rosto quando via Miguel esperando por ela na janela do quarto. O menino, que antes passava dias trancado sem falar com ninguém, agora abria a porta assim que ouvia os passos dela no corredor. Rafael observava tudo com uma mistura de gratidão e incredulidade. Miguel começou a comer melhor, aceitando os pratos que antes recusava com gritos. Passou a tomar banho sem precisar de ameaças ou súplicas. Arrumava o quarto, guardava os brinquedos, até colocava a roupa suja no cesto. Eram pequenos gestos, coisas simples que qualquer criança de 8 anos deveria fazer, mas que para Miguel representavam uma revolução silenciosa. Clara não seguia nenhum manual. Não tinha técnicas de psicologia aplicada, não usava métodos comportamentais. Apenas estava presente. Sentava-se no chão do quarto com Miguel e desenhava, ou lia histórias com vozes engraçadas que faziam o menino rir pela primeira vez em anos. Às vezes, ficavam em silêncio, apenas sentados lado a lado no jardim, observando as borboletas que pousavam nas flores que Mariana havia plantado antes de partir. Miguel falava da mãe agora, coisa que nunca fez com ninguém. Contava sobre como ela cantava desafinado enquanto cozinhava, sobre como dançava com ele na sala nos domingos de manhã, sobre como lia histórias antes de dormir, fazendo todas as vozes dos personagens. Clara escutava cada palavra como se fosse um presente precioso, validando cada sentimento, cada memória, deixando que Miguel mantivesse viva a presença de Mariana, sem transformá-la em um tabu doloroso. Rafael começou a participar dessas tardes, quando percebia que Clara estava por perto. No início, ficava de longe, apenas observando. Depois, foi se aproximando aos poucos, juntando-se a eles no jardim, aceitando o convite para jogar bola, rindo das piadas que Miguel fazia. Pela primeira vez em 4 anos, pai e filho estavam reconstruindo uma ponte que parecia destruída para sempre. E Clara estava bem no centro dessa reconstrução, sem perceber o quanto sua presença estava mudando não apenas Miguel, mas toda a dinâmica daquela casa. Uma tarde, depois que Miguel foi tomar banho, Rafael convidou Clara para tomar um café na cozinha. Ela aceitou, ainda um pouco tímida com a proximidade que estava se formando. Sentaram-se à mesa grande com as xícaras de porcelana fina e pela primeira vez conversaram de verdade, não sobre Miguel, mas sobre eles mesmos. "Como está a faculdade de enfermagem?" perguntou Rafael, mexendo o café distraído. "Corrida, mas eu gosto. Sempre quis cuidar de pessoas." "Isso fica evidente. Você tem um dom natural para isso." Clara sorriu, olhando para a xícara. "Minha avó era enfermeira. Passei a infância vendo ela cuidar de todo mundo no bairro. Acho que aprendi com ela que cuidar não é só sobre remédios e curativos, é sobre estar presente, sobre escutar, sobre fazer alguém se sentir menos sozinho." Rafael a observou com atenção, percebendo detalhes que não tinha notado antes. O jeito como ela falava com as mãos, como seus olhos, brilhavam quando falava de coisas que amava, como um cacho de cabelo sempre escapava do rabo de cavalo, e ela colocava atrás da orelha com um gesto automático. "Você mora com sua família?" "Com minha mãe e minha irmã mais nova, Júlia. Ela tem 16 anos, está terminando o ensino médio. Moramos em um apartamento pequeno em Santa Teresa, mas é nosso cantinho. Meu pai nos deixou quando Júlia era bebê. Nunca mais apareceu. Minha mãe trabalha como costureira, faz trabalhos por encomenda. É difícil, mas a gente se vira." Havia orgulho na voz de Clara, não amargura. Rafael admirou aquilo. A capacidade dela de falar sobre dificuldades sem se fazer de vítima. "E o seu irmão? Você disse que perdeu ele." O rosto de Clara se fechou por um momento, a dor antiga voltando à superfície. "Davi. Ele tinha 19, trabalhava como entregador de pizza para ajudar em casa. Foi um acidente de moto há 9 anos. Nunca foi a mesma coisa depois disso. Minha mãe entrou em depressão profunda. Júlia era muito pequena para entender e eu tive que crescer rápido demais. Virei adulta da noite para o dia. Sinto muito." "Eu também. Mas foi isso que me fez entender Miguel tão bem. Eu sei o que é perder alguém de repente, sem avisos, sem chance de se despedir. Sei o que é a raiva que vem junto com a dor.
e sei que não existe prazo para curar. Cada pessoa leva o tempo que precisa. Rafael ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Clara tinha 24 anos, mas falava com uma maturidade que vinha de quem conhecia bem o sofrimento. Você é uma pessoa incrível, Clara. Não sei como agradecer o que está fazendo pelo meu filho. Não precisa agradecer. Miguel é uma criança especial. Só precisava de alguém que não tentasse consertar ele, porque ele não está quebrado. Só está machucado. E machucados se curam com tempo, paciência e carinho. Naquele momento, Miguel entrou na cozinha de cabelos molhados, vestindo o pijama de super-herói, e se jogou no colo de Clara com uma naturalidade que fez o coração de Rafael apertar. Ver o filho sendo tão carinhoso, tão à vontade, era um milagre diário. Clara, você fica para jantar? Por favor? Ah, meu amor, hoje não posso. Tenho que ajudar minha mãe com umas encomendas. Mas volto na quinta-feira, combinado? Promete? Prometo. Miguel a abraçou com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Rafael viu o olhar de Clara sobre o filho, cheio de afeto genuíno, e sentiu algo se mexer no peito. Algo que não sentia há tanto tempo que quase esqueceu como era. Do corredor, escondida atrás da porta, Estela assistia à cena com o maxilar travado. Via o jeito que Rafael olhava para aquela moça. Via como Miguel se agarrava a ela. Via a intimidade que estava se formando, rápida e perigosa. Nos últimos dias, Estela vinha, seguindo Clara discretamente. Sabia onde ela morava, conhecia a rotina dela, sabia que ela pegava 2 ônibus para chegar à mansão. Tinha fotografias dela entrando e saindo da faculdade. Tinha conversado com vizinhos de Santa Teresa, fazendo-se passar por uma antiga amiga da família. Estava montando um dossiê completo, esperando o momento certo de usar. Mas ver aquela cena, ver Miguel no colo dela, ver Rafael com aquele olhar apaixonado, fez algo estalar dentro de Estela. Não podia esperar mais. Precisava agir logo, antes que aquela mulher se enraizasse demais na vida daquela família. Estela voltou para seu quarto e pegou o telefone. Discou um número que tinha guardado há meses, de um homem que conheceu em um dos eventos sociais que frequentava. Um investigador particular, do tipo que não fazia muitas perguntas sobre a ética dos trabalhos que aceitava. Alô, Marcelo, é a Estela. Lembra de mim? Preciso dos seus serviços. É urgente. A voz do outro lado era grave e profissional. Do que você precisa? Preciso que você investigue alguém para mim. Uma moça chamada Clara Mendes. Quero saber tudo sobre ela, tudo. E quero saber se há algo que eu possa usar contra ela. Algum passado duvidoso, alguma dívida, algum problema com a justiça, qualquer coisa. Vai custar caro. Não me importo com o preço, só me importo com os resultados. Estela desligou o telefone e foi até a janela do quarto, observando Clara se despedindo de Miguel no jardim. Viu o abraço demorado, viu Rafael acompanhando a moça até o portão, viu a maneira como ele segurou a porta do carro para ela, como se fosse uma pessoa importante. Aproveita enquanto pode, queridinha, murmurou Estela para si mesma. Sua paz vai durar pouco. Na quinta-feira seguinte, Clara chegou à mansão com uma sacola de materiais de artesanato. Tinha planejado fazer pipas com Miguel, aproveitando o vento bom que estava soprando sobre Belo Horizonte. O menino recebeu a ideia com entusiasmo, algo que antes seria impensável. Passaram a tarde inteira no jardim, montando as pipas com papel colorido e varetas de bambu. Clara ensinou Miguel a fazer os rabiolas, a equilibrar o peso, a amarrar a linha. Rafael se juntou a eles depois de uma reunião virtual, tirando o paletó e arregaçando as mangas da camisa social. Pela primeira vez em anos, os 3 pareciam uma família. Quando as pipas finalmente subiram aos céus, colorindo o azul da tarde, Miguel gritou de alegria de um jeito tão puro, tão cheio de vida, que Clara sentiu lágrimas nos olhos. Rafael estava ao lado dela, segurando a própria linha, e quando seus olhos se encontraram, havia algo ali que ia além de gratidão. Obrigado, disse ele baixinho para que só ela ouvisse. Pelo quê? Por devolver meu filho para mim. Clara sorriu, limpando uma lágrima que escapou. Ele sempre esteve aqui,
Só estava escondido debaixo da dor. E você também, se me permite dizer. Rafael ficou surpreso com a observação. Eu também? Sim. Você também estava sofrendo sozinho, guardando tudo dentro, tentando ser forte para ele, mas esquecendo de cuidar de você mesmo. Era verdade, e Rafael sabia disso. Nos últimos 4 anos, tinha se jogado no trabalho, nas responsabilidades, nas tentativas desesperadas de consertar Miguel, mas nunca tinha parado para processar a própria dor. Nunca tinha chorado pela perda de Mariana de verdade. Nunca tinha permitido que alguém cuidasse dele. Como você consegue me ver com tanta clareza? Clara deu de ombros, olhando para a pipa que dançava no vento. Acho que reconheço as pessoas que carregam o peso do mundo nas costas, porque eu também já fiz isso. Eles ficaram ali lado a lado, em um silêncio confortável, enquanto Miguel corria pelo jardim rindo, feliz de um jeito que parecia impossível há alguns meses atrás. Da janela do 2º andar, Estela observava tudo com os punhos cerrados. Marcelo tinha ligado naquela manhã com os resultados da investigação. Clara Mendes era exatamente o que parecia. Uma moça trabalhadora, honesta, sem dívidas sérias, sem passado criminal, sem nada que pudesse ser usado contra ela. Era frustrante. Mas Estela não havia chegado até onde estava desistindo facilmente. Se não podia destruir Clara pelo passado, destruiria pelo presente. E sabia exatamente como. Naquela noite, depois que Clara foi embora, Estela convidou Rafael para uma conversa no escritório dele. Levou uma pasta cheia de papéis com expressão grave e preocupada. Rafael, precisamos conversar sobre algo delicado. Ele levantou os olhos dos documentos que estava revisando. O que foi, Estela? É sobre Clara. O corpo de Rafael se tensou imediatamente. O que tem, Clara? Eu não queria ter que trazer isso, mas seria irresponsável da minha parte não falar. Tenho recebido alguns comentários das outras funcionárias da casa. Elas estão desconfortáveis com a presença dela. Desconfortáveis? Por quê? Estela suspirou teatralmente, como se estivesse realmente preocupada. Dizem que ela está se aproximando demais de você, que parece ter segundas intenções, que talvez esteja usando Miguel para chegar perto de você, do seu dinheiro. Rafael se levantou da cadeira, a raiva aparecendo em seus olhos. Isso é ridículo. Clara não é assim. Eu sei que você quer acreditar nisso, mas pense bem, Rafael. Ela apareceu do nada, conquistou seu filho em poucas horas, aceitou um salário muito alto, sem pestanejar. Não acha estranho? Não acha conveniente demais? Clara é sincera. Eu vejo isso nos olhos dela. Você vê o que quer ver porque está desesperado por alguém que ajude Miguel. Mas eu convivo com pessoas há mais tempo do que você imagina. Conheço as táticas que algumas mulheres usam para conseguir o que querem. Rafael balançou a cabeça, recusando-se a aceitar aquilo. Você está enganada. Clara não é interesseira. Estela mudou de tática, deixando a pasta sobre a mesa. Tudo bem, Rafael, eu entendo sua posição. Mas, por favor, ao menos tenha cuidado. Proteja-se. Proteja Miguel. Não deixe que uma pessoa que você mal conhece tenha tanto poder sobre a vida de vocês. Se ela realmente for quem você acredita que é, não vai se importar com algumas precauções. Ela saiu do escritório deixando as palavras envenenadas no ar. Rafael ficou sozinho, olhando para a pasta que Estela deixou, mas não a abriu. Não queria alimentar aquelas dúvidas. Confiava em Clara. Confiava no que via, no que sentia. Mas a semente da desconfiança, uma vez plantada, é difícil de arrancar completamente. Enquanto isso, Clara chegava em casa no apartamento de Santa Teresa e encontrava a mãe, Dona Regina, sentada na sala cercada de tecidos e linhas. A mulher de 52 anos tinha cabelos grisalhos e mãos calejadas de tanto trabalho, mas um sorriso que iluminava o rosto quando viu a filha. Como foi o dia, minha filha? Clara se jogou no sofá ao lado da mãe, tirando os sapatos. Foi bom, mãe. Miguel está melhorando a cada dia. Hoje fizemos pipas. Esse menino tem sorte de ter encontrado você. Eu que tenho sorte de ter encontrado ele. Sabe aquela sensação de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa? É isso que sinto quando estou lá.
Dona Regina olhou para a filha com ternura e preocupação misturadas. Mas e quanto a você, Clara? Você está se apegando muito a esse menino, a essa família. Tenho medo que você se machuque quando tudo isso acabar. Por que teria que acabar? Porque você é temporária na vida deles, minha filha. Você é a babá. Uma hora esse menino vai crescer, vai melhorar, e não vai mais precisar de você. E aí você vai sofrer com a separação. Clara ficou em silêncio, pensando nas palavras da mãe. Sabia que ela tinha razão em parte, mas algo dentro dela se recusava a aceitar que aquilo era só um trabalho, só uma fase temporária. Miguel tinha se tornado importante demais. E Rafael? Ela sacudiu a cabeça, afastando pensamentos perigosos. Rafael era seu chefe, nada mais. Era o pai de Miguel, um homem ainda de luto pela esposa que perdeu. Não podia confundir a gratidão dele com outra coisa. Eu vou ficar bem, mãe. Prometo. Mas nem Clara acreditava completamente nas próprias palavras. Os dias seguintes trouxeram mais proximidade entre Clara e Rafael. Ele começou a pedir a opinião dela sobre coisas relacionadas a Miguel, mas também sobre outros assuntos. Conversavam sobre livros, sobre filmes, sobre sonhos e planos para o futuro. Riam juntos de piadas bobas. Dividiam tarefas na cozinha quando Clara ficava até mais tarde. Miguel percebia tudo com aquela intuição aguçada que crianças têm. Via o jeito que o pai olhava para Clara, via como ela corava quando ele se aproximava. E ao invés de sentir ciúmes ou raiva, sentia esperança. Esperança de que talvez um dia pudessem ser uma família de verdade. Uma tarde, Miguel perguntou para Clara enquanto desenhavam juntos. Clara, você gosta do meu pai? Ela quase derrubou o copo de água, pegada de surpresa. Claro que gosto, Miguel. Seu pai é uma pessoa muito boa. Não é isso que eu quis dizer. Você gosta dele do jeito que as pessoas gostam quando querem ficar juntas? Clara sentiu o rosto esquentar. Miguel, porque eu acho que ele gosta de você. E eu também gosto. Seria legal se você ficasse aqui para sempre, não só 3 vezes por semana. Clara abraçou o menino, sem saber o que responder. Sentia o coração batendo descompassado, os sentimentos confusos, se misturando dentro do peito. Gostava de Rafael. Sim, gostava. Admirava ele, se sentia atraída por ele. Sentia borboletas no estômago quando ele sorria para ela. Mas era muito cedo, muito complicado, muito arriscado admitir isso. Miguel, às vezes as coisas não são tão simples quanto a gente gostaria que fossem. Mas poderiam ser, se a gente quisesse. E ele tinha razão. Tão pequeno, mas tão sábio. Naquela mesma noite, Estela colocou em prática a segunda fase de seu plano. Convocou uma reunião com todas as empregadas da casa na cozinha, quando sabia que Rafael estava em uma ligação importante e Clara tinha ido embora. Meninas, preciso falar com vocês sobre algo sério. É sobre a nova babá. As 3 mulheres que trabalhavam na casa olharam para Estela com atenção. Carla, a cozinheira, Jéssica, a arrumadeira, e Neuza, a governanta. O que tem ela? Perguntou Neuza desconfiada. Vocês não acham estranho como ela se aproximou tão rápido do senhor Rafael? Como ganha a confiança do Miguel com tanta facilidade? Eu tenho conversado com pessoas que a conhecem e me disseram coisas preocupantes. Que tipo de coisas? Carla se inclinou para a frente, curiosa. Estela baixou a voz, como quem compartilha um segredo grave. Dizem que ela tem um histórico de se envolver com homens ricos, que usa o trabalho como babá para se aproximar de viúvos vulneráveis, que já tentou isso antes em outras famílias. Era tudo mentira, claro. Mas Estela sabia que boatos, uma vez plantados, crescem sozinhos. Sério? Jéssica arregalou os olhos. Mas ela parece tão certinha. As piores são sempre as que parecem certinhas. Estou de olho nela. E vocês também deveriam estar. Qualquer coisa estranha que virem, me avisem imediatamente. Temos que proteger essa família. As empregadas assentiram, já começando a olhar para Clara com outros olhos, com desconfiança plantada. Estela sorriu satisfeita. O terreno estava sendo preparado. Logo, seria a hora de dar o golpe final. Enquanto isso, Rafael estava em seu quarto, deitado na cama sem conseguir dormir. Pensava em Clara, no sorriso dela, na maneira como cuidava de Miguel,
na leveza que ela trouxe para dentro daquela casa. Pensava em como fazia tempo que não se sentia vivo daquele jeito, interessado em alguém, animado para acordar de manhã e saber que ela estaria ali. Mas também pensava nas palavras de Stella, na desconfiança que ela plantou. Seria possível que Clara tivesse segundas intenções? Seria possível que ele estivesse se enganando, vendo o que queria ver? Sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos. Não. Clara era genuína. Ele tinha certeza disso. Tinha que confiar no próprio instinto, no que o coração dele dizia. Mas a dúvida, pequena e insidiosa, já tinha criado raízes. E Stella sabia que era só questão de tempo até que essas raízes crescessem o suficiente para destruir tudo. Na semana seguinte, Clara notou mudanças sutis no comportamento das empregadas. Carla não era mais tão calorosa. Jéssica a evitava pelos corredores. Neuza a olhava de um jeito esquisito. Não entendia o que tinha acontecido, mas sentia o clima pesado da casa sempre que cruzava com elas. Rafael também estava diferente, mais distante, mais reservado. Ainda era gentil, ainda conversava com ela, mas havia uma barreira que não estava ali antes. Clara sentia o peito apertar, mas não sabia o que fazer. Não sabia como perguntar o que estava errado sem parecer invasiva. Apenas Miguel continuava o mesmo, agarrado a ela, feliz, melhorando a cada dia. E era por ele que Clara continuava voltando, mesmo sentindo que algo estava mudando, mesmo pressentindo uma tempestade se formando no horizonte. Stella, satisfeita com o clima de desconfiança que tinha criado, decidiu que era hora de agir, mas precisava de algo concreto, algo incontestável. Não bastava plantar dúvidas, precisava de uma prova que destruísse Clara de uma vez por todas. E então, caminhando pelos corredores da mansão em uma tarde silenciosa, Stella passou pela porta do antigo quarto de Mariana. O cômodo estava trancado desde que ela partiu, preservado exatamente como estava no último dia. Rafael não tinha coragem de mexer em nada, de enfrentar aquela dor. Stella tinha uma cópia da chave. Entrou no quarto silencioso, coberto de poeira, congelado no tempo. Foi até a penteadeira e abriu a caixa de joias que Mariana usava. Lá dentro, entre colares e pulseiras, estava o que ela procurava. Um par de brincos de diamante, valiosos, únicos, inconfundíveis. Tinham pertencido à avó de Mariana, eram uma relíquia de família. Stella pegou um dos brincos, sentindo o peso dele na mão. Sorriu. Era perfeito, absolutamente perfeito. Guardou o brinco no bolso e saiu do quarto, trancando a porta novamente. Agora era só questão de esperar o momento certo. O momento em que Clara baixasse a guarda. O momento em que pudesse plantar aquele brinco em algum lugar que a incriminasse de forma definitiva. A armadilha estava pronta. E Clara, inocente e confiante, não fazia a menor ideia do precipício que se abria debaixo de seus pés. O dia começou como qualquer outro. Clara chegou à mansão pela manhã, trazendo materiais para fazer uma atividade nova com Miguel, plantar sementes de girassol no jardim. O menino a esperava ansioso na varanda, já de botas e luvas de jardinagem que tinham sido da mãe. "Clara, você demorou. Achei que não vinha mais." Ela riu, bagunçando os cabelos dele. "Como eu ia faltar ao nosso dia de jardinagem? Trouxe sementes especiais que uma amiga da faculdade me deu. São girassóis gigantes, podem chegar a 2 metros de altura." Miguel vibrou de entusiasmo. Rafael, que observava da janela do escritório, sentiu o peito se apertar de emoção. Nos últimos meses tinha visto o filho renascer diante de seus olhos. E tudo graças àquela moça de sorriso doce e olhos cheios de luz. As dúvidas que Stella plantou ainda estavam lá, pequenas e persistentes. Mas Rafael tentava ignorá-las. Toda vez que via Clara com Miguel, toda vez que conversava com ela, e via a sinceridade em seus olhos, sabia que não podia acreditar nos boatos. Clara era real, era boa, era tudo o que ele e Miguel precisavam. Mas Stella era paciente, e naquele dia, depois de semanas de preparação cuidadosa, ela colocaria seu plano em ação. Clara passou a manhã inteira no jardim com Miguel,
cavando buracos, plantando as sementes, regando a terra. Falavam sobre como seria legal ver as flores crescerem, sobre como os girassóis sempre se voltam para o sol, sobre esperança e recomeços. Miguel estava tão feliz que até Rafael desceu para se juntar a eles, tirando o paletó e sujando as mãos de terra ao lado do filho. Foi um momento perfeito. Os três juntos, rindo, trabalhando lado a lado, parecendo uma família de verdade. Clara sentia o coração transbordando de felicidade, de pertencimento, de amor por aquelas duas pessoas que tinham se tornado tão importantes para ela. Quando terminaram, já era quase hora do almoço. Clara foi até o banheiro do térreo para lavar as mãos, deixando a mochila na sala como sempre fazia. Era uma mochila simples, preta, velha, com zíperes gastos e uma alça remendada. Carregava nela apenas o essencial: carteira, celular, uma garrafinha de água, alguns materiais para as atividades com Miguel. Estela esperou até Clara sumir no corredor. Então, com movimentos rápidos e precisos, pegou a mochila, abriu o bolso lateral e colocou lá dentro o brinco de diamante que tinha roubado do quarto de Mariana. Fechou tudo de volta, recolocou a mochila exatamente onde estava e voltou para seu posto de observação, com o coração batendo acelerado de adrenalina. A armadilha estava pronta. Agora era só acionar o gatilho. Esperou até depois do almoço, quando Clara estava brincando com Miguel na sala de jogos. Então, desceu as escadas apressada, com uma expressão de pânico no rosto, chamando Rafael aos gritos. Rafael, pelo amor de Deus, venha aqui!" Ele saiu do escritório alarmado, seguido por Clara e Miguel. "O que foi, Estela? O que aconteceu? O brinco da Mariana, o brinco de diamante que pertenceu à avó dela. Sumiu." Rafael ficou pálido. "Como assim sumiu? Aquele quarto está trancado há anos. Eu sei, mas hoje fui lá fazer uma limpeza, aproveitando que você estava em casa. Quando abri a caixa de joias, percebi que faltava um dos brincos. O par completo estava lá na semana passada. Eu vi quando passei pano na penteadeira. Alguém entrou naquele quarto e roubou." Clara sentiu um frio na espinha. Havia algo de errado naquela situação. Algo calculado na histeria de Estela. "Tem certeza de que estava lá na semana passada?" perguntou Rafael, tentando manter a calma. "Absoluta. Eu sei que estava, Rafael. Alguém nesta casa pegou aquele brinco." "Isso é um absurdo", disse Neuza, que tinha aparecido atraída pelos gritos. "Ninguém aqui é ladrão. Então como explica o desaparecimento?" Estela olhou ao redor teatralmente. "A não ser que alguém de fora tenha tido acesso à casa. Alguém novo que não conhecemos direito." O olhar dela pousou em Clara, cheio de acusação velada. Rafael sentiu a raiva subir. "Estela, se está insinuando que Clara..." "Não estou insinuando nada. Estou apenas dizendo que precisamos revistar a casa. Se ninguém aqui pegou, então o brinco ainda está em algum lugar. A menos que alguém tenha levado embora, é claro." Clara sentiu as pernas bambas. Sabia exatamente para onde aquilo estava indo. "Eu não peguei nada", disse com a voz firme apesar do medo. "Nunca entrei naquele quarto. Nunca mexi nas coisas de ninguém." "Então você não vai se importar que eu revista sua mochila, certo?" Estela já estava se movendo em direção à sala. "Só para termos certeza." "Estela, isso é um insulto", disse Rafael. "Clara não é ladra." Eu sei, mas se ela realmente não pegou, não vai ter problema em mostrar que não tem nada com ela, vai? É só para acabar com qualquer dúvida." Clara olhou para Rafael, vendo a hesitação nos olhos dele. Aquela hesitação de um segundo, aquele momento de dúvida que ele não conseguiu esconder completamente. E foi como se o chão sumisse debaixo de seus pés. "Tudo bem", disse ela com a voz tremendo. "Pode revistar. Não tenho nada a lhe esconder." Estela pegou a mochila com um sorriso triunfante mal disfarçado. Abriu o compartimento principal, mexeu nas coisas, depois abriu o bolso lateral e tirou de lá o brinco de diamante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara ficou paralisada, olhando para aquele objeto brilhante que não fazia a menor ideia de como tinha parado ali. Seu cérebro se recusava a processar o que estava vendo.
Não, sussurrou. Não, isso não é possível. Eu nunca... Está vendo? Stella ergueu o brinco para que todos vissem. Estava na mochila dela o tempo todo. Eu não coloquei isso aí, Clara gritou, o pânico tomando conta. Alguém plantou. Eu juro que nunca toquei nesse brinco. Miguel começou a chorar segurando o braço de Clara. Ela não fez nada. Clara não é ladra. Alguém está mentindo. Rafael estava imóvel, olhando do brinco para Clara, com uma expressão de choque e confusão. Queria acreditar nela, queria mesmo, mas a evidência estava ali, incontestável, na mão de Stella. Rafael, por favor. Clara se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Você tem que acreditar em mim. Eu nunca faria isso. Alguém colocou esse brinco na minha mochila. Quem faria isso? Stella perguntou, indignada. Por que alguém ia querer incriminar você? Eu não sei, mas eu juro que não fui eu. Rafael passou a mão pelo rosto, claramente dilacerado. Clara viu quando ele abriu a boca para falar, viu a hesitação, viu que ele não sabia em quem acreditar. E aquele segundo de dúvida foi suficiente para partir seu coração em 1000 pedaços. Você realmente acha que eu fiz isso? Ela perguntou, a voz quebrada. Depois de tudo? Depois de todos esses meses? Você acha que eu sou capaz de roubar? Eu não sei o que pensar, Clara. A evidência pode ser forjada. Alguém está me armando. Ou você está mentindo, disse Stella com falsa tristeza. Eu entendo, Rafael. É difícil aceitar que fomos enganados por alguém em quem confiamos. Mas os fatos estão aí. Clara olhou ao redor, vendo as caras de Neuza, Carla e Jéssica. Todas olhavam para ela com desconfiança, com pena, com decepção. Ninguém acreditava nela. Ninguém estava do seu lado, exceto Miguel. O menino se jogou na frente dela, abrindo os braços como se pudesse protegê-la. Vocês estão errados. Todos vocês. Clara nunca faria isso. Ela é boa. Ela cuida de mim. Miguel, filho. Rafael tentou se aproximar, mas o menino recuou. Não, você está sendo injusto. Está acusando ela sem nem escutar direito. Você é igual a todo mundo. Não confia em ninguém. As palavras do filho atingiram Rafael como um soco. Clara se abaixou, ficando na altura de Miguel, e segurou o rosto dele entre as mãos. Miguel, meu amor, escuta, eu preciso ir embora agora. Não, você não pode. Você prometeu que ia ficar. Eu sei que prometi, mas às vezes as coisas não saem como a gente quer. Você vai ficar bem, ouviu? Você é forte, você é corajoso. Eu não quero ser forte sem você. Eu preciso de você. Clara abraçou o menino com força, deixando as próprias lágrimas caírem livremente. Sabia que estava se despedindo. Sabia que aquele era o fim. Mesmo que conseguisse provar sua inocência, depois mesmo que descobrissem a verdade, aquele momento de hesitação de Rafael tinha destruído a confiança entre eles. E sem confiança, não havia como continuar. Você vai encontrar outras pessoas que vão cuidar de você. Pessoas melhores do que eu. Não existe ninguém melhor do que você. Miguel soluçava, agarrado a ela. Por favor, não vai. Por favor. Rafael se aproximou, tentando separar o filho de Clara, mas Miguel se debateu, gritando. Me larga. Eu não quero ficar aqui sem ela. Eu odeio você, odeio todos vocês. Miguel, por favor. Eu odeio. Clara conseguiu se soltar do abraço, levantou-se com as pernas bambas e pegou a mochila. Olhou para Rafael uma última vez, vendo a confusão, a dor, a dúvida nos olhos dele. Eu nunca peguei aquele brinco, disse, com toda a dignidade que conseguiu reunir. E o fato de você não conseguir acreditar em mim diz tudo o que eu preciso saber. Ela saiu da mansão sem olhar para trás, mesmo com os gritos de Miguel ecoando pelos corredores, mesmo com o coração despedaçado dentro do peito. Entrou no ônibus chorando, sem se importar com as pessoas que olhavam. Chegou em casa e se trancou no quarto, onde finalmente pôde desabar completamente. Dona Regina e Júlia tentaram consolá-la, mas Clara estava inconsolável. Chorou por horas, por Miguel, por Rafael, por tudo que tinha construído e visto desmoronar em questão de minutos. Na mansão dos Almeida,
O caos tinha se instalado. Miguel estava fora de controle, trancado no quarto, destruindo tudo o que encontrava pela frente. Jogou os brinquedos contra a parede, rasgou os desenhos que tinha feito com Clara, arrancou os lençóis da cama, gritava e chorava, chamando por ela, implorando que voltasse. Rafael tentou entrar no quarto várias vezes, mas Miguel não deixava. Jogava coisas nele, gritava que o odiava, que nunca ia perdoar. O pai ficou do lado de fora da porta, ouvindo o filho se destruir, sentindo-se o pior ser humano do mundo. Miguel, por favor, abre a porta, a gente precisa conversar. Não quero conversar com você, você mandou ela embora, você não acreditou nela. Filho, Vai embora, deixa eu sozinho, eu não preciso de você, não preciso de ninguém. Rafael encostou a testa na porta, as lágrimas finalmente caindo. Tinha falhado de novo. Depois de meses vendo o filho melhorar, vendo luz no fim do túnel, tinha destruído tudo com sua hesitação, com sua falta de fé. Stella observava tudo do corredor, com uma satisfação gelada. Tinha funcionado perfeitamente. Clara estava fora. Miguel voltaria a ser incontrolável, e Rafael nunca mais confiaria em ninguém. A casa estava segura nas mãos dela novamente. Mas então, Miguel parou de gritar. Parou de quebrar coisas, parou de chorar. E aquele silêncio foi ainda mais assustador do que todo o barulho anterior. Rafael abriu a porta com a chave reserva e encontrou o filho sentado no chão do quarto destruído, com olhos vazios, abraçado ao carrinho que a mãe tinha dado. Não reagiu quando o pai se aproximou. Não reagiu a nada. Miguel, filho. Silêncio. Miguel, por favor, fala comigo. Nada. Era como se o menino tivesse se desligado completamente do mundo. Tinha voltado àquele lugar escuro onde vivia antes de Clara aparecer, mas dessa vez estava ainda pior. Tinha provado como era ter alguém que o entendia, e tinha perdido de novo. Tinha aprendido a confiar, e visto que confiar só trazia dor. Rafael pegou o filho no colo e o levou para a cama. Miguel não resistiu, mas também não cooperou. Era só um corpo inerte, uma boneca de pano. O pai ficou ali, segurando a mão dele, sussurrando desculpas que não eram ouvidas. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Miguel não falava, não comia, não saía da cama. Olhava para o teto com olhos sem vida, ignorando tudo e todos. Rafael chamou pediatras, psicólogos, tentou tudo, mas todos diziam a mesma coisa. O menino estava em depressão profunda, em choque emocional. E nada funcionaria se a pessoa que ele tinha perdido não voltasse. Ele precisa da Clara, disse a psicóloga depois de 3 dias tentando fazer Miguel reagir. Ela era a âncora dele, a pessoa que o ajudou a voltar para o mundo. Perdê-la foi como perder a mãe de novo. Ele não vai melhorar enquanto ela não voltar. Mas ela nos acusou de injustiça. Ela não vai querer voltar. Então você precisa descobrir a verdade sobre o que aconteceu, porque esse menino está morrendo por dentro, Sr. Almeida. E se não fizermos algo logo, pode ser tarde demais. Rafael passou a noite acordado, pensando, repassando cada detalhe daquele dia. A maneira como Stella tinha aparecido tão convenientemente histérica. A forma como o brinco estava exatamente onde ela podia achar. A encenação perfeita, como se tudo tivesse sido planejado. Pela primeira vez, permitiu que as suspeitas sobre Stella, que tinha reprimido por tanto tempo, viessem à tona. E quanto mais pensava, mais as peças se encaixavam. Foi até o sistema de segurança da casa e começou a revisar as gravações. Procurou pelos dias anteriores ao incidente, quadro por quadro, e então encontrou. Uma imagem de Stella entrando no quarto de Mariana, sozinha, alguns dias antes da acusação. Ela ficou lá dentro por vários minutos. Quando saiu, estava com a mão no bolso, como se carregasse algo pequeno. O coração de Rafael disparou. Continuou procurando. Encontrou mais imagens. Stella pegando a mochila de Clara quando ela não estava olhando, abrindo o bolso lateral, colocando algo dentro, fechando tudo de volta. A raiva que tomou conta dele foi tão intensa que ele teve que se segurar para não subir as escadas correndo e confrontar Stella naquele mesmo momento. Mas precisava de mais.
Precisava de provas definitivas. Revisou mais gravações. Encontrou áudios da conversa que Stella teve com as empregadas, espalhando boatos sobre Clara. Encontrou registros de ligações para números desconhecidos, provavelmente o investigador que ela contratou. E então, revisando os arquivos financeiros que nunca tinha conferido com atenção, encontrou a verdade completa. Desvios de dinheiro, recibos falsos, tratamentos inventados para Miguel. Tudo usando o nome do filho, do luto dele, da dor dele. Stella tinha roubado centenas de milhares de reais ao longo de 4 anos, construindo uma fortuna escondida às custas do sofrimento da família. Rafael sentou-se na cadeira do escritório, tremendo de raiva e nojo. Pegou o telefone e ligou para seu advogado. Depois ligou para a polícia. Em poucas horas, Stella estava sendo interrogada, as provas eram apresentadas e a verdade finalmente vinha à tona. Ela tentou negar no início, mas quando viu as imagens, os áudios, os registros bancários, desmoronou. Admitiu tudo. A armação contra Clara, o desvio de dinheiro, as mentiras. Disse que tinha feito aquilo porque era seu direito, porque tinha cuidado daquela casa, porque merecia ser recompensada. Foi levada pela polícia chorando, gritando, dizendo que Rafael ia se arrepender, que tudo aquilo era um mal-entendido. Mas ninguém acreditou. As provas eram incontestáveis. Com Stella fora da casa, Rafael subiu correndo para o quarto de Miguel. O menino estava exatamente onde tinha deixado, deitado, olhando para o nada. Miguel, filho, eu descobri tudo. Clara não pegou o brinco. Foi a Stella que armou. Clara é inocente. Ela sempre foi inocente. Pela primeira vez em dias, Miguel moveu os olhos na direção do pai. Clara, sussurrou, a voz rouca de tanto tempo sem falar. Sim, Clara. Ela estava falando a verdade. Stella plantou o brinco na mochila dela. Eu vi nas câmeras de segurança. Tenho provas de tudo. Então, Clara não me abandonou? Não, filho. Nós que a mandamos embora injustamente. Nós que não acreditamos nela. Miguel começou a chorar de novo, mas dessa vez não era raiva ou desespero. Era alívio misturado com tristeza. Ela vai voltar? Rafael acariciou o rosto do filho. Eu não sei. Eu a magoei muito. Mas vou tentar. Vou fazer de tudo para trazê-la de volta. Por você e por mim. Ela tem que voltar, pai. Ela tem que. Eu preciso dela. Eu sei. Eu também preciso. Na manhã seguinte, Rafael foi até Santa Teresa. Encontrou o endereço de Clara depois de muito procurar. Bateu na porta do apartamento pequeno, o coração batendo acelerado. Dona Regina atendeu com uma expressão de desconfiança quando viu quem era. O senhor tem coragem de aparecer aqui depois do que fez com minha filha? Por favor, Dona Regina, eu sei que não mereço, mas preciso falar com Clara. Preciso pedir perdão. Eu descobri a verdade. A verdade que qualquer um com olhos na cara teria visto desde o início? Minha filha chorou por dias, Sr. Almeida. Ela se dedicou àquele menino, amou ele como se fosse dela, e você a acusou de ladra sem nem pestanejar. Eu sei, e vou carregar isso pelo resto da vida, mas Miguel está mal. Muito mal. Ele não come, não fala, não reage a nada desde que Clara foi embora. A pediatra disse que ele está definhando. Por favor, não estou pedindo pelo meu perdão. Estou pedindo pela vida do meu filho. Dona Regina hesitou, olhando para o homem desesperado na porta. Então suspirou. Clara não está aqui. Ela foi para a casa da tia dela, no interior. Não quis ficar em Belo Horizonte depois do que aconteceu. O coração de Rafael afundou. Onde? Por favor, me diga onde ela está. Eu vou até lá, vou fazer o que for preciso. São Lourenço. Mas não sei se ela vai querer ver você. Eu preciso tentar. Preciso que ela saiba a verdade. E preciso que ela saiba quanto ela significa para nós. Dona Regina balançou a cabeça, mas escreveu o endereço em um papel e entregou a ele. Se machucar minha filha de novo, Sr. Almeida, vai ter que lidar comigo. Não vou, senhora. Prometo. Rafael dirigiu até São Lourenço como se estivesse em uma missão de vida ou morte. E era exatamente isso. Encontrou a casa onde Clara estava refugiada,
uma construção simples, mas acolhedora, com jardim cheio de flores. Bateu na porta, o coração quase saindo pela boca. Clara atendeu. Estava mais magra, com olheiras profundas, o cabelo preso de qualquer jeito. Quando viu Rafael, seus olhos se encheram de lágrimas, mas também de raiva. "O que você está fazendo aqui?" "Por favor, Clara, deixa eu explicar. Eu descobri tudo." Estela plantou o brinco. Ela estava desviando dinheiro da casa, usando o nome do Miguel. Armou tudo para te incriminar, porque tinha medo que você descobrisse os crimes dela. Eu tenho provas, gravações, documentos, tudo. Ela foi presa. Clara segurou no batente da porta, processando as palavras. "E você achou que era uma boa ideia vir aqui me contar isso? Que ia fazer diferença?" "Clara, eu sei que te machuquei. Sei que falhei com você. Mas Miguel está morrendo. Literalmente morrendo. Ele não come, não bebe água, não fala. Só fica deitado olhando para o nada. A médica disse que ele só vai melhorar se você voltar." Clara fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. "Então você está aqui por Miguel." "Estou aqui pelos dois. Por Miguel, porque ele precisa de você. E por mim, porque eu também preciso, porque eu fui um idiota, um covarde, por não ter acreditado em você. Porque eu tinha medo de confiar de novo, medo de me entregar, e deixei esse medo me cegar para o que estava bem na minha frente." "Você hesitou, Rafael. Você olhou para mim com dúvida nos olhos. Depois de meses ao meu lado, você realmente achou que eu era capaz de roubar. E eu vou me arrepender disso todos os dias da minha vida. Mas, por favor, mesmo que não seja por mim, mesmo que não consiga me perdoar nunca, volte por Miguel. Ele te ama. Ele precisa de você." Clara abriu os olhos olhando para aquele homem quebrado à sua frente. "E você? Você precisa de mim também?" Rafael a encarou com toda a honestidade que conseguiu reunir. "Preciso. Mais do que deveria. Mais do que é seguro. Eu me apaixonei por você, Clara. E quando percebi isso, fiquei com medo. Com medo de substituir Mariana. Com medo de estar traindo a memória dela. Com medo de me entregar para alguém de novo e perder. Foi por isso que hesitei. Não porque duvidei de você, mas porque estava apavorado com o que você representa para mim." Clara sentiu o coração partido começar a se juntar, pedaço por pedaço. Clara ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Rafael, processando cada palavra que ele tinha dito. Via a sinceridade nos olhos dele, o arrependimento, o desespero. Mas também sentia a própria dor ainda viva, ainda latejante. "Eu preciso de tempo para pensar", disse finalmente. "Você me machucou, Rafael. Profundamente. Não é algo que se conserta com uma conversa na porta." "Eu sei. E vou respeitar o tempo que você precisar, mas Miguel... Miguel eu vou ver. Não por você. Por ele. Porque ele não tem culpa de nada disso e não merece sofrer pelas escolhas dos adultos." Rafael sentiu um alívio tão grande que quase caiu de joelhos. "Obrigado. Obrigado do fundo do coração. Mas deixa uma coisa clara. Vou ver Miguel porque me preocupo com ele, porque sei que ele precisa de mim. Não significa que estou perdoando você ou que as coisas vão voltar a ser como eram. Entendeu?" "Entendi perfeitamente. Você estabelece as regras. Eu vou fazer tudo do seu jeito." Clara assentiu, pegou a bolsa e entrou no carro com Rafael para a longa viagem de volta a Belo Horizonte. O trajeto foi silencioso, tenso. Ela olhava pela janela, vendo a paisagem passar, tentando preparar o coração para rever Miguel depois de dias que pareceram uma eternidade. Quando chegaram à mansão, já era fim de tarde. Clara subiu direto para o quarto de Miguel, seguida por Rafael, que mantinha uma distância respeitosa. Ela abriu a porta devagar e viu o menino exatamente como Rafael tinha descrito. Deitado na cama, olhando para o teto, com os olhos vazios. "Miguel?" chamou suavemente. O menino virou a cabeça lentamente. Quando viu Clara parada ali, seus olhos se arregalaram. Por um momento pareceu achar que estava sonhando. Depois começou a tremer. "Clara, é você de verdade?" "Sou eu, meu amor."
Miguel se levantou da cama cambaleante, as pernas fracas de dias sem se mover. Clara correu e o pegou nos braços antes que ele caísse. O menino se agarrou a ela como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava, soluçando tão forte que o corpo inteiro sacudia. Você voltou! Você voltou! Pensei que nunca mais ia ver você. Estou aqui. Estou aqui agora. Desculpa. Desculpa por tudo. Por meu pai não ter acreditado em você, por eles terem sido injustos. Clara abraçou o menino com força, passando a mão pelos cabelos dele, balançando devagar. Shh, não precisa pedir desculpa. Você não fez nada de errado. Nada disso foi culpa sua. Mas eu devia ter feito alguma coisa. Devia ter protegido você. Miguel, olha para mim. Ela segurou o rosto dele entre as mãos, fazendo-o encará-la. Você fez tudo o que podia fazer. Você ficou do meu lado, acreditou em mim quando mais ninguém acreditava. Foi o único que me defendeu. Você foi perfeito, mas eles te mandaram embora mesmo assim. Sim, mandaram, mas agora a verdade apareceu. E estou aqui, não estou? Você vai ficar? Promete que não vai embora de novo? Clara olhou para Rafael, que estava parado na porta com lágrimas nos olhos. Depois olhou de volta para Miguel. Vou ficar com você, sim, mas precisamos conversar sobre algumas coisas, está bem? Precisamos acertar tudo direitinho. Miguel assentiu, ainda agarrado a ela. Clara o levou para a cama, se sentou ao lado dele, e finalmente o menino pareceu relaxar. Ela ficou ali, segurando a mão dele, cantando baixinho uma música que costumava cantar, até que ele adormeceu de verdade, em paz pela primeira vez em dias. Quando tinha certeza de que Miguel estava dormindo profundamente, Clara saiu do quarto e encontrou Rafael esperando no corredor. Ele precisa comer, disse ela sem rodeios. Está muito magro, muito fraco. Vou preparar uma sopa leve para quando acordar. E você vai chamar a pediatra para fazer uma avaliação completa dele. Já está a caminho. Liguei quando você entrou no quarto. Bem, e precisamos conversar, sério dessa vez. Eles desceram para a cozinha. Clara começou a preparar a sopa enquanto Rafael se sentava à mesa, observando cada movimento dela. Era reconfortante tê-la de volta naquele espaço, mesmo sabendo que tinha um longo caminho pela frente para reconquistar a confiança que tinha quebrado. Eu sei que você está fazendo isso por Miguel, começou Rafael, mas quero que saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para reconquistar sua confiança também. Não só como empregador, mas como alguém que se importa profundamente com você. Clara continuou cortando os legumes, sem olhar para ele. Você hesitou, Rafael. Quando Estela mostrou aquele brinco, você hesitou. E sei que foi só por um segundo, mas aquele segundo me mostrou que, no fundo, você não confiava em mim completamente. Você tem razão. E não tenho desculpa para isso. Só posso dizer que estava com medo. Medo de estar errado, medo de confiar de novo e ser traído, medo de tudo que estava começando a sentir por você. Mas isso não justifica o que fiz. Nada justifica. Eu entendo o medo. Também tenho medo. Medo de me entregar para alguém que pode não me valorizar, que pode me jogar fora quando for conveniente. Por isso preciso que você entenda uma coisa. Vou voltar a cuidar de Miguel porque ele precisa de mim. Mas em relação a nós dois, a qualquer possibilidade de algo mais, preciso que você conquiste isso de novo, do zero. Rafael assentiu, aceitando os termos. Vou fazer isso todos os dias pelo tempo que for necessário. Vou provar que você pode confiar em mim. A pediatra chegou 1 hora depois e fez uma avaliação completa de Miguel. Diagnosticou desidratação, desnutrição leve e estresse emocional extremo. Prescreveu vitaminas, recomendou acompanhamento psicológico e principalmente disse que Clara era a melhor medicina que aquele menino poderia ter. Nos dias que se seguiram, Clara estabeleceu uma nova rotina. Chegava de manhã, ficava com Miguel até o final da tarde, mas mantinha uma distância profissional de Rafael. Tratava-o com educação, respondia suas perguntas sobre o filho, mas não havia mais aquelas conversas longas na cozinha. Não havia mais risos compartilhados,
Não havia mais a intimidade que existia antes. Rafael respeitava o espaço dela, mas não desistia. Deixava bilhetes carinhosos para ela encontrar. Flores no carro quando ela ia embora. Pequenos gestos que mostravam que estava pensando nela. Clara fingia não notar, mas seu coração amolecia um pouco a cada dia. Miguel, por sua vez, florescia novamente. Voltou a comer bem, a brincar, a rir. Mas agora havia algo diferente nele. Uma maturidade que não existia antes, como se tudo aquilo tivesse o ensinado sobre perdas, sobre segundas chances, sobre o valor de ter pessoas que realmente se importam. Uma tarde, enquanto desenhavam juntos no jardim, Miguel perguntou: Clara, você ainda está brava com meu pai? Ela pensou na resposta com cuidado. Não estou brava. Só estou sendo cuidadosa. O que significa ser cuidadosa? Significa que não quero me machucar de novo. Então estou tomando meu tempo para ter certeza das coisas. Miguel pousou o lápis de cor e a olhou com aqueles olhos grandes e sábios demais para a idade. Ele te ama, sabe? Eu vejo o jeito que ele olha para você. E também vejo que você gosta dele. Então por que não deixa as coisas serem mais fáceis? Clara sorriu tristemente. Porque às vezes as coisas precisam ser difíceis primeiro para serem realmente boas depois. Você já perdoou ele? A pergunta pegou Clara de surpresa. Ela ficou em silêncio pensando realmente sobre isso. Tinha perdoado Rafael. A raiva tinha passado, isso era verdade. Entendia o lado dele, entendia os medos. Mas perdoar de verdade, do tipo que permite recomeçar? Sabe, Miguel, acho que sim. Acho que já perdoei. Só estava com medo de admitir. O menino sorriu satisfeito e voltou a desenhar como se tivesse resolvido um grande problema. Naquela noite, Clara ficou até mais tarde porque Miguel pediu para ela ler uma história antes de dormir. Quando o menino finalmente pegou no sono, ela desceu e encontrou Rafael na sala, trabalhando no laptop. Posso falar com você? Perguntou. Ele fechou o computador imediatamente ansioso. Claro, sempre. Clara se sentou no sofá em frente a ele, juntando coragem. Quero que você saiba que entendo por que você hesitou naquele dia. Entendo o medo, a insegurança, o trauma de ter perdido sua esposa de forma tão repentina. Entendo que confiar de novo deve ser aterrorizante para você. Rafael a olhava fixamente, sem ousar interromper. E quero que saiba também que te perdoei. De verdade. Não porque você me convenceu com flores e bilhetes bonitos, mas porque percebi que todos nós erramos quando estamos com medo. E você estava apavorado de se abrir de novo, de sentir de novo. Clara, deixa eu terminar. Te perdoei, mas isso não significa que estou pronta para pular de cabeça no que quer que seja isso entre nós. Ainda preciso de tempo. Preciso ver, todos os dias, que você realmente mudou, que confia em mim, que não vai me abandonar quando as coisas ficarem difíceis de novo. Rafael se levantou e foi se sentar ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu vou provar todos os dias. E se demorar meses, anos, uma vida inteira, não importa. Você vale a espera. Clara sentiu os olhos encherem de lágrimas. Só não desiste de mim, está bem? Mesmo quando eu for difícil, quando levantar muros, quando tiver medo, não desiste. Nunca. Prometo. E então, pela primeira vez em semanas, eles se abraçaram. Não era um abraço romântico. Era um abraço de duas pessoas feridas encontrando consolo uma na outra. Era um abraço de recomeço, de esperança, de segundas chances. Os meses que se seguiram foram de reconstrução lenta e cuidadosa. Clara foi oficialmente contratada como babá de Miguel, agora com um contrato assinado, benefícios e todos os direitos. Mas ela era muito mais do que uma babá. Era parte da família, mesmo que ainda não admitisse isso em voz alta. Rafael cumpriu sua promessa. Todos os dias provava que merecia a confiança dela. Consultava-a sobre decisões importantes, pedia a opinião dela, mostrava através de ações que ela era valorizada. Nunca mais hesitou, nunca mais duvidou. Quando surgiam problemas, conversavam juntos, resolviam juntos.
E aos poucos, sem que percebessem exatamente quando aconteceu, a distância entre eles foi diminuindo. As conversas na cozinha voltaram, mas agora eram mais profundas, mais verdadeiras. Os jantares compartilhados se tornaram tradição. Miguel ficava radiante, vendo os dois interagindo, sabendo que sua família estava se formando de um jeito novo e bonito. Em uma noite de dezembro, depois de colocarem Miguel para dormir, Rafael convidou Clara para caminhar no jardim. As luzes de Natal estavam acesas nas árvores, criando um ambiente mágico. "Tem algo que quero te mostrar", disse ele, levando-a até onde tinham plantado os girassóis meses atrás. As flores tinham crescido enormes, altas, lindas, se voltando para onde o sol nascia todas as manhãs. "Lembra quando você disse para Miguel que girassóis sempre se voltam para a luz?", perguntou Rafael. "Lembro. Você é a luz dessa casa, Clara. É a luz da vida do Miguel. E da minha também. Passei 4 anos vivendo na escuridão, achando que nunca mais veria o sol. Mas você chegou e iluminou tudo." Clara sentiu o coração disparar. "Rafael, eu sei que ainda estamos reconstruindo a confiança. Sei que você ainda tem medo e que eu preciso ganhar isso todos os dias. Mas quero que saiba que te amo. Amo seu jeitinho carinhoso, sua força, sua capacidade de ver beleza onde outros só veem dor. Amo como você cuida do meu filho, como transformou nossa casa em um lar de novo. E vou te amar pelo resto da minha vida. Esteja você pronta para ouvir isso ou não." Clara estava chorando agora, mas eram lágrimas boas. "Eu também te amo", sussurrou. "Tenho amado você há meses, mas estava com tanto medo de admitir. Com medo de ser rejeitada, de não ser suficiente, de ser só uma substituição temporária." Rafael segurou o rosto dela entre as mãos com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Você nunca foi substituição, você é única. É você que eu quero, você que eu escolho, você que eu amo." E então eles se beijaram, finalmente, debaixo das luzes de Natal e dos girassóis que tinham plantado juntos. Era um beijo cheio de promessas, de recomeços, de cura. Era o beijo de 2 pessoas que tinham atravessado a dor e encontrado o amor do outro lado. Da janela do quarto, Miguel observava tudo com um sorriso enorme no rosto. Seu plano tinha funcionado. Tinha conseguido fazer os dois admitirem o que era óbvio para qualquer um que tivesse olhos. Sua família estava completa de novo, mas de um jeito totalmente novo. Não, era substituir a mãe que tinha perdido. Era ganhar alguém que escolheu amá-lo sem obrigação, apenas porque queria. O ano seguinte foi de felicidade plena. Clara se mudou para a mansão, não como empregada, mas como companheira de Rafael e figura materna de Miguel. O menino prosperou de maneiras que ninguém teria imaginado possível. Voltou para a escola, fez amigos, participou de atividades. Ainda tinha dias difíceis, momentos em que a saudade da mãe apertava, mas agora tinha uma rede de apoio sólida para segurá-lo. A família também prestou homenagens a Mariana, mantendo viva sua memória de forma saudável. Clara nunca tentou apagar o passado ou ocupar o lugar dela. Ao invés disso, honrava quem Mariana tinha sido, incentivava Miguel a compartilhar memórias e assim criava uma ponte entre o passado e o presente. Dona Regina e Júlia se tornaram parte da vida deles também. Jantares de domingo na mansão, com todos reunidos, rindo, contando histórias. A mãe de Clara finalmente pôde diminuir o ritmo de trabalho, porque Rafael insistiu em ajudá-la financeiramente. Júlia ganhou uma bolsa de estudos em uma boa escola, também providenciada por Rafael, que via aquilo não como caridade, mas como cuidar da família da mulher, que amava. Em uma manhã de sábado de abril, Rafael acordou Clara com café na cama e um envelope. "O que é isso?", perguntou ela, sonolenta. "Abre e vê." Dentro do envelope estava um desenho de Miguel. Mostrava 3 pessoas de mãos dadas embaixo de um arco de flores. Ele tinha escrito em letras tortas: "Minha família para sempre." "Ele quer que a gente se case", disse Rafael, tirando uma caixinha do bolso. "E eu também quero. Clara Mendes, você aceita se casar comigo? Aceita ser oficialmente parte dessa família maluca que você ajudou a reconstruir?"
Clara estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim, sim, eu aceito. Rafael colocou o anel no dedo dela, um aro simples de ouro branco com um pequeno diamante. Não era ostentoso, mas era perfeito. E então, Miguel entrou correndo no quarto, pulando na cama entre os dois. Ela disse sim? Ela disse sim? Disse. Clara abraçou o menino. Vamos ser uma família oficial. Finalmente. Demorou demais. O casamento aconteceu 3 meses depois, em julho, no jardim da mansão. Foi uma cerimônia pequena e íntima, apenas com a família e amigos mais próximos. Miguel foi o pajem, vestindo um terno pequeno e carregando as alianças com a responsabilidade de quem leva a missão mais importante do mundo. Clara usou um vestido simples de renda branca, com flores naturais nos cabelos. Rafael não conseguiu segurar as lágrimas quando ela apareceu, caminhando pelo tapete de pétalas que tinham espalhado na grama. Ela estava radiante, feliz, finalmente em casa. Quando trocaram os votos, não foram apenas palavras decoradas, foram promessas verdadeiras, nascidas de tudo que tinham enfrentado juntos. Prometo acreditar em você, mesmo quando as circunstâncias parecerem dizer o contrário, disse Rafael. Prometo nunca mais hesitar, nunca mais duvidar. Prometo ser seu porto seguro em qualquer tempestade. Prometo te amar não apesar das suas cicatrizes, mas junto com elas, disse Clara. Prometo honrar o passado enquanto construímos o futuro. Prometo ser paciente nos dias difíceis e presente nos dias bons. Miguel chorou. Dona Regina chorou. Até os amigos mais durões tinham lágrimas nos olhos. Era impossível não se emocionar vendo aquela família que tinha sido quebrada, encontrando a cura através do amor e da persistência. A festa foi simples, mas alegre. Música, dança, comida deliciosa preparada por Carla que agora adorava Clara depois de entender como tinha sido manipulada por Estela. As antigas empregadas, Jéssica e Neuza, também estavam lá, tendo pedido desculpas sinceras por terem acreditado nas mentiras. Quando a noite chegou e os convidados foram embora, Rafael, Clara e Miguel ficaram no jardim deitados na grama, olhando para as estrelas. Obrigado, disse Miguel de repente. Por que, meu amor? Perguntou Clara. Por não ter desistido da gente. Por ter voltado mesmo quando tinha todo o direito de ir embora e nunca mais olhar para trás. Por ter me ensinado que é possível ser feliz de novo, mesmo depois de perder alguém que a gente ama. Clara abraçou o menino, o coração transbordando. Obrigada a você também, por ter sido corajoso o suficiente para deixar alguém novo entrar no seu coração, por ter me dado uma chance quando você tinha todos os motivos para não confiar em ninguém. Rafael abraçou os dois, sentindo uma paz que não conhecia há anos. Sua família estava completa, não da maneira que imaginou um dia, mas de uma forma ainda mais bonita porque tinha sido escolhida, construída conscientemente dia após dia. 6 meses depois, em uma manhã de janeiro, Clara acordou enjoada. No início achou que tinha comido algo que fez mal, mas quando o enjoo persistiu por uma semana, decidiu fazer um teste. E lá estava, nítido e claro, 2 linhas cor-de-rosa. Estava grávida. Contou primeiro para Rafael, que ficou tão emocionado que não conseguiu falar por alguns minutos. Depois contaram juntos para Miguel, com um pouco de receio de como ele reagiria. O menino, agora com 9 anos e muito mais maduro, olhou para a ultrassom que tinham mostrado a ele e sorriu do jeito mais genuíno possível. Vou ser irmão, mais velho. Isso é demais. Posso ajudar a cuidar do bebê? Claro que pode, meu amor. Vai ser seu irmãozinho ou irmãzinha? Acha que a mamãe Mariana está feliz por mim lá de cima? Clara sentiu os olhos encherem de lágrimas. Miguel ainda chamava Mariana de mamãe e tinha começado a chamá-la de mãe Clara ou só Clara, o que estava perfeitamente bem para ela. Nunca quis apagar a memória de Mariana, apenas adicionar seu próprio amor à vida daquele menino. Tenho certeza que ela está muito feliz, Miguel, e muito orgulhosa do menino incrível que você se tornou. A gravidez transcorreu tranquila. Miguel ficava encantado vendo a barriga de Clara crescer, conversava com o bebê todos os dias, dizia que seria o melhor irmão do mundo. Rafael era cuidadoso demais,
querendo que Clara não fizesse esforço nenhum, o que às vezes a irritava, mas sempre a fazia rir. Em setembro, uma linda menina nasceu. Chamaram-na de Sofia Mariana, homenageando a mãe de Miguel de uma forma que mantinha sua memória viva sem peso ou tristeza. Quando Miguel segurou a irmãzinha pela primeira vez, com todo o cuidado do mundo, Clara e Rafael souberam que tinham feito tudo certo. "Oi, Sofia", sussurrou Miguel para o bebê. "Sou seu irmão mais velho. Vou cuidar de você para sempre. Vou ensinar tudo o que sei. Vou te proteger. Vou ser o melhor irmão que você poderia ter. Prometo." Sofia abriu os olhinhos e pareceu olhar direto para ele. E Miguel sorriu de um jeito que iluminou o quarto inteiro. Naquela noite, com Sofia dormindo no berço, Miguel deitado em sua própria cama, sonhando com todas as coisas que ensinaria à irmã, Rafael e Clara ficaram acordados, abraçados, refletindo sobre tudo que tinham passado. "Quem diria, não?" "Cassius", disse Rafael, "que daquele dia horrível, quando te acusamos injustamente, ia surgir tudo isso. Às vezes acho que precisávamos passar por tudo aquilo para valorizar o que temos agora. Para entender que confiança se constrói todos os dias, que amor verdadeiro sobrevive às tempestades, que família não é só sobre sangue, é sobre escolha. Você me ensinou tanto, Clara. Me ensinou a confiar de novo, a amar de novo, a acreditar que é possível recomeçar mesmo depois das piores perdas. E você me ensinou que eu era forte o suficiente para lutar pelo que quero, que eu merecia ser amada, ser valorizada, ser parte de algo maior." Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas curtindo a paz daquela casa que tinha visto tanta dor, mas agora estava cheia de amor. "Clara? Obrigado por não ter desistido de nós." Ela sorriu no escuro. "Obrigado por ter me dado motivos para ficar." E assim, naquela mansão em Belo Horizonte que já foi palco de tragédia, dor e manipulação, vivia agora uma família reconstruída. Não era perfeita, porque famílias nunca são. Ainda tinham dias difíceis, momentos em que o passado doía, ocasiões em que discordavam ou se desentendiam. Mas tinham algo muito mais importante que perfeição. Tinham compromisso, tinham amor, tinham a coragem de escolher um ao outro todos os dias. Miguel cresceu forte e saudável, superando os traumas, mas nunca esquecendo a mãe que perdeu. Aprendeu que é possível carregar amor por duas mães no coração, que uma não apaga a outra, que o coração humano tem capacidade infinita quando se permite sentir. Sofia cresceu cercada de amor, sabendo desde sempre a história de como sua família se formou. Conhecia Mariana através das histórias que Miguel contava, através das fotos espalhadas pela casa, através do amor que todos ainda tinham por ela. Clara nunca voltou para a faculdade de enfermagem. Descobriu que sua vocação de cuidar estava sendo perfeitamente realizada cuidando daquela família. Mas apoiou financeiramente outras jovens em situação parecida com a dela, criando uma fundação que oferecia bolsas de estudo para meninas de famílias humildes que queriam fazer faculdade na área da saúde. Rafael aprendeu que sucesso não se mede apenas em negócios fechados e lucros alcançados. Diminuiu o ritmo de trabalho para estar mais presente em casa, para não perder os momentos importantes, para ser o pai e marido que sempre quis ser, mas nunca soube como até Clara lhe ensinar. E Estela? Cumpriu pena por seus crimes, perdeu tudo que tinha roubado e eventualmente foi libertada. Tentou contato algumas vezes, pedindo perdão, mas Rafael e Clara decidiram que algumas pontes são melhores deixadas queimadas. Não por vingança, mas por proteção da paz que tinham construído com tanto esforço. Anos depois, em um domingo ensolarado, a família estava reunida no jardim. Miguel, agora com 15 anos, empinava pipa com Sofia, que tinha 6. Clara estava grávida de novo, dessa vez de um menino que decidiram chamar de Davi em homenagem ao irmão dela. Rafael preparava churrasco, cercado por Dona Regina, Júlia, que agora era formada em pedagogia, e vários amigos que tinham se tornado parte da família estendida. Clara olhava para aquela cena, o coração transbordando de gratidão. Pensava na moça insegura que era quando pisou pela primeira vez naquela mansão,
apenas querendo ganhar um dinheiro extra para pagar a faculdade. Nunca imaginou que encontraria um filho para amar, um homem para dividir a vida, uma família inteira para chamar de sua. Pensava também em como a vida é imprevisível, como momentos de dor podem se transformar em sementes de alegria, como as maiores bênçãos às vezes vêm disfarçadas de desafios, como o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que aprende a dançar na chuva. No que está pensando? Rafael se aproximou, envolvendo-a por trás, pousando as mãos na barriga dela. Em como sou sortuda, em como quase deixei tudo isso escapar porque estava com medo de me machucar de novo. E eu em como quase destruí a melhor coisa que já me aconteceu porque estava com medo de confiar. Mas não destruímos, não é? Lutamos, persistimos, acreditamos que valia a pena. E valia. Valeu cada lágrima, cada momento difícil, cada vez que tivemos que escolher confiar quando era mais fácil desistir. Sofia veio correndo, jogando-se entre os dois. Mãe! Pai! Olha como minha pipa está voando alto! Miguel se juntou a eles, já quase da altura de Rafael. É porque eu ensinei direito, provocou, bagunçando os cabelos da irmã. Foi nada, eu que sou talentosa. E ali, naquele jardim cheio de risos e amor, cercados pelas pessoas que escolheram e que os escolheram de volta, Rafael e Clara entenderam o verdadeiro significado de família. Não era sobre perfeição, não era sobre nunca errar, não era sobre ter sempre a resposta certa. Era sobre permanecer, sobre escolher o amor, mesmo quando é difícil, sobre perdoar mesmo quando dói, sobre reconstruir mesmo quando tudo parece destruído, sobre acreditar que, no fim, o amor sempre vence. E eles tinham vencido. Não contra inimigos externos, mas contra seus próprios medos, suas próprias inseguranças, suas próprias feridas. Tinham vencido juntos, e essa vitória era mais doce do que qualquer outra poderia ser. A jornada que começou com dor, trauma e desconfiança tinha se transformado em uma história de cura, esperança e amor incondicional. E essa história continuaria sendo escrita, capítulo por capítulo, dia após dia, por uma família que entendia o verdadeiro valor de não desistir um do outro. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Clara, Rafael e Miguel tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, perdão e amor, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a coragem de Clara ao enfrentar a injustiça? Foi o momento em que Miguel finalmente pôde voltar a confiar? Ou foi a persistência de Rafael em reconquistar o amor que quase perdeu? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que mesmo nas situações mais difíceis é possível encontrar esperança e recomeçar. Porque no final o que nos define não são os golpes que levamos, mas nossa capacidade de nos levantar e escolher o amor novamente. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções. Até breve.